Minha proposta para vocês nesta noite é trabalhar a ideia de harmonia e de sabedoria. É claro que nada disso estava no meu pensamento quando nós iniciamos, pela graça de Deus, este trabalho aqui em Jardim Camburi. Mas no correr do tempo a gente percebe que o Senhor trabalha na surdina e sem que a gente saiba o que está fazendo, na verdade Ele empurra a gente para fazer. Eu entendi perfeitamente que se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria desse mesmo jeito. Claro que eu mudaria algumas coisas, mas a harmonia de Deus, que nos traz a sabedoria, seriam temas dominantes do ministério. Por isso que eu vou fazer umas rimas aqui com vocês, e a primeira é exatamente o título da minha palavra, que é: manter a harmonia é viver em sabedoria. Como manter a harmonia em seu lar, no seu trabalho e na sua igreja? Provérbios é um dos livros mais encantadores das Sagradas Escrituras. E se você trabalhar estes versículos, cada um, e parar um pouquinho para analisar melhor o que cada um diz, nós vamos ficar admirados. Estes dias eu comecei a ler na tradução a Mensagem, e eu fico assim embevecido como em palavras contemporâneas, aquelas coisas profundas que Salomão trouxe para a gente, fazem sentido, para o nosso aqui, para o nosso agora. Por isso que Provérbios 29 diz: o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Normalmente nós dizemos que o nosso país é um país cristão, mas eu vou dizer a vocês que não é. Talvez até como um carimbo, um clichê pode ser, mas na vida, na prática, não é. Porque infelizmente mesmo aqueles que se dizem cristãos não estão vivendo dentro desta prerrogativa que Provérbios 29:18 nos diz. Saímos de uma pandemia, nos enrolamos com todas as atividades da política dos dois lados contraditórios, famílias destruídas, divididas, e isso alcançou a igreja. Poderíamos imaginar que numa vivência cristã isso aconteceria? Por que é que está acontecendo? Por que é que esta desarmonia tem acontecido? O Instituto Barna, que é um instituto de pesquisa norte-americano, disse que as igrejas evangélicas dos Estados Unidos perderam cerca de 30% dos seus membros depois da pandemia, especialmente por causa das celebrações feitas online. Como se as celebrações online estivessem completando, traduzindo completamente a vontade de Deus para as nossas vidas, quando de fato estarmos juntos, olho no olho, vendo a harmonia aqui, vendo a presença de todos, é isso que realmente faz com que nós sejamos cristãos, porque comunhão é aquela ideia: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Infelizmente nós temos algumas dificuldades com respeito à nossa humanidade, porque se você pegar a palavra humanidade, você vai ver que ela é constituída de duas palavras: o humano e a unidade. Mas essa unidade, que é a harmonia, ela tem sido extremamente prejudicada com algumas ideias malucas que muitas vezes colocamos na sua cabeça. Quantas pessoas hoje estão gastando mais tempo com coisas superficiais, fúteis, do que com a palavra de Deus? Quantas vezes nós discutimos mais as questões de política, em vez de estarmos discutindo a vontade de Deus? Então a minha palavra hoje à noite é um apelo para que nós possamos manter a harmonia, vivendo com sabedoria. Mas muitas vezes nós confundimos sabedoria com esperteza. Isso me faz lembrar uma história de um camarada que foi preso porque foi pego no supermercado roubando 5 quilos de presunto. Foi preso. E a mulher dele ficou muito chateada, e depois de algum tempo foi até o delegado. E conversando com o delegado, pediu que o delegado soltasse, porque 5 quilos de presunto, não.
E o delegado olhou para ela e perguntou assim: este homem é um bom marido para a senhora? A resposta dela foi: não, ele não é um bom marido para mim. E o delegado insistiu: este homem é um bom pai para os seus filhos? E a mulher ficou calada, baixou a cabeça, depois levantou e disse: não, senhor delegado, infelizmente ele não é um bom pai. Então, por que cargas d'água a senhora quer que eu solte esse homem? E ela aí, meio sem jeito, meio sem graça, diz assim: é que lá em casa está começando a faltar presunto. Nós vivemos num mundo desse tipo, como essa situação simplesmente fizesse a gente sorrir como uma piada. Mas no fundo é desse jeito que nós estamos vendo. A vida está sendo dos espertos, não dos sábios. E é exatamente aqui que eu quero colocar para vocês. Eu vou fazer 4 colocações, e cada uma delas eu vou trabalhar o conteúdo bíblico. E por fim, como o pastor Marcos me pediu, eu vou dar uma ligeira palhinha sobre o nosso tempo de Jardim Camburi, da Italina Pereira Mota. Feito? Estão comigo? Naquela época os meus sermões eram de 20 a 25 minutos. Como hoje eu tenho muita bagagem carregada com o tempo, não consigo mais pregar isso. Então, me aguentem aí. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é esta aqui: só tenha opinião quando tiver conclusão. Pegou a rima? Só tenha opinião quando tiver conclusão. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: só tenha opinião quando você tiver conclusão. Isto é sábio? É? Isso é sábio. Qual é o resultado dessa sabedoria? Não é a harmonia? Não é a comunhão? A comunhão é um dos propósitos de Deus para nós. Mas nós não batalhamos por ela, nós queremos que a comunhão aconteça por acidente. Não acontece comunhão por acidente. A comunhão tem que ser pesquisada, mas tem que ser voluntariamente buscada, com suor, com lágrimas e com sangue. Porque nós somos diferentes, pensamos diferentes. Deus não quer que nós tenhamos uniformidade, Ele quer que nós tenhamos unidade, e é isso que está a sabedoria. Então, só tenha opinião quando tiver conclusão. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Quantos de vocês já emitiram conclusões falando com alguém sem ter base nenhuma daquilo que você estava falando, sem ter comprovação? Simplesmente pelo seu impulso você chutou. A primeira coisa que eu estou dizendo é: não faça isso. Só tenha opinião quando tiver conclusão. Isto é, você precisa olhar o filme todo, desde o começo, quando aparece o título do filme, até o final, quando diz fim. Aí você pode falar. Mas nós somos precipitados demais. O nosso lado temperamental, que extrapola tudo que a gente imagina da lógica e do raciocínio, simplesmente nos leva a vomitar as coisas para os outros, sem que a gente tenha qualquer comprovação. A ideia, portanto, é: só tenha opinião quando tiver conclusão. Provérbios 3:21 nos diz isso aqui: meu filho, guarde a sensatez, guarde o equilíbrio, e nunca os perca de vista. Salomão está falando aqui do bom senso. Bom senso é bom sentimento, é o equilíbrio da razão e da emoção. Mas geralmente, quando nós estamos nos nossos relacionamentos, o que é que fala mais alto? A razão ou a emoção? Digam para mim. Digam sem medo. É isso, é emoção. E você não pode basear a sua colocação em cima de emoção apenas. É claro que a emoção deve aparecer, mas você tem que ter o pensamento, o raciocínio, a logicidade da vida. Isso é sabedoria, pessoal. Isso é sabedoria, e é essa sabedoria que causa harmonia. O caminho da sabedoria e da compreensão. Então nós precisamos, e vocês já entenderam isso, colocar um filtro antes de falarmos. E esse filtro é o filtro da nossa razão. Será que o que eu vou falar é construtivo? Será que o que eu vou falar vai beneficiar o outro? Será que o que eu vou falar vai corrigir em amor o outro?
Esse é um tipo de situação que nós não damos muita importância, porque nós achamos que temos a verdade, e vamos falando aí à torta e à direita. Em Provérbios 18, verso 13, nós encontramos essa pérola aqui: se você se apressa em dar a sua opinião, antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo e passará vergonha. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, vergonhosamente. O meu pai tinha uma loja de discos em Maceió, e o meu cunhado, que era o gerente da loja, procurava comprar os LPs, lembram, né? Mais recentes, que estavam explodindo nas paradas de sucesso, e a lojinha vendia muito mesmo. Mas ele tinha uma outra estratégia, que era, quando um cantor despontava, dava um jeito de trazer aquele cantor para ele autografar os LPs, e a loja fazia fila na rua. E era impressionante o marketing. E um dia chegou lá um cantor chamado Newton César, e o Newton César estava bombando, como se diz, com a música chamada "A Índia, vou voltar para ver o meu bem". E na época eu já era pastor, mas eu estava fazendo o curso de letras na Universidade de Alagoas. E então eu me achava um bonzão em português. Eu não conhecia o Newton César, mas eu cheguei e estava tocando o disco, né, bem alto, e meu pai estava ali, o meu cunhado estava ali, e tinha um outro senhor do lado dele. Aí eu cheguei pomposamente e disse assim: algumas pessoas têm o costume de fazer uma troca, em vez de falar "ainda vou voltar para ver meu bem", fazem um contorno cultural e dizem "a Índia". Não é a Índia, é ainda. Aí o rapaz que estava do lado do meu cunhado olhou para mim e disse: não, é a Índia. A música diz que esse camarada foi a um país chamado Índia, e então ele encontrou uma garota, se apaixonou por ela, mas ele precisou voltar. Mas quando ele estava voltando, o coração dele, saudoso, dizia: a Índia, eu vou voltar para ver meu bem. Eu olhei e fiquei assim. Aí o meu pai disse: quero lhe apresentar o Newton César. Era o cantor. Só tem opinião quando tiver conclusão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, diz assim: não corram na frente do Senhor. Aqui temos a ideia da precipitação. Alguém aqui é precipitado? Não, né? Tem ninguém aqui precipitado. Não corram na frente do Senhor tirando conclusões com base em julgamentos pessoais, antes de analisar tudo. Só tem opinião se tiver conclusão. E esse mesmo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora. Essa é uma pancada forte na gente. Maridos e mulheres, como a gente julga coisa baseada num pensamento estratosférico que não tem nada a ver com a verdade. E por causa dos nossos desajustes emocionais, muitos deles causados na infância, nós achamos que estamos com o dono da verdade e precipitamos e ferimos o outro de maneira violenta. E ficamos a dizer coisas que não são verdadeiras, mas que são baseadas apenas nas nossas emoções. Por isso Paulo diz: não julguem nada antes da hora devida. Esperem que o Senhor venha. Ele trará luz. Ele trará luz ao que está oculto nas trevas, e manifestará as intenções do coração. Portanto, só tenha opinião quando tiver conclusão. Eu fui pastor de jovens da Igreja Batista da Praia do Canto, e saí da Igreja da Praia do Canto para ir para a Igreja Batista da Praia do Suá como interino. E eu estava lá na Igreja Batista da Praia do Suá,
1980, 1981, como pastor interino. E um dia eu recebi o pastor João Brito Nogueira e Adson Sintra, que vieram conversar comigo, dizendo: o seu tempo de Praia do Suá acabou, nós queremos que você vá plantar uma igreja em Jardim Camburi. Eu caí de costas, porque eu não esperava nada disso. A igreja em Praia do Suá estava num momento muito especial. Nós tínhamos espaçado o auditório em 4 metros, porque já não cabia as pessoas que estavam chegando, especialmente nos cultos da noite. E eu estava muito feliz da vida, porque quando eu aceitei o convite para ir para lá, alguém já disse: olha, uma igreja tanto quanto difícil, muito tradicional, com pessoas assim, foram me dando as coordenadas que não eram tão legais para a gente assumir um pastorado assim. Mas Deus disse para mim: não, é ali que você vai. Eu fui. E quando eu estava nesse ponto, veio esse convite. Eu disse: olha, não posso decidir agora. E eu busquei intensamente ao Senhor. E eu só tive a opinião de dizer: eu vou plantar a igreja em Jardim Camburi, quando eu tive a conclusão do Espírito Santo de Deus dizendo: é para lá que você tem que ir. Em todas as áreas da sua vida, só tem opinião quando você tiver conclusão. Então completa a minha frase e diga assim: eu só vou ter opinião Deus ouviu o que vocês falaram. Deus ouviu. Segunda coisa que eu quero dizer a vocês nesse sentido da busca da sabedoria, que se traduz na harmonia, isto é, na comunhão. Aos outros não ofender é como precisamos viver. Aos outros não ofender é como precisamos viver. Vocês já viram que por conta dessas questões políticas, a gente ofende o outro tranquilamente? Falta de respeito. Queridos, Deus não nos fez iguais. Deus nos fez diferentes. Se eu pudesse, eu colocaria vocês todos usando no esporte uma bela camisa vermelha e preta. Mas eu sei que eu não posso fazer isso. É interessante porque quando Juarez foi convidado para vir para cá, eu disse para ele assim: ó, a igreja só aceita você se você for flamenguista. E ele brincou comigo e disse: mas eu sou, então está aceito. Aceito. Mas nós ofendemos os outros por tolices muitas vezes, baseados apenas nas nossas dificuldades com relação a uma raiva interna que a gente não sabe controlar. Meus queridos, ter raiva é uma coisa natural, ter raiva é uma coisa necessária muitas vezes, mas o problema maior é o que nós fazemos com essa raiva. É aí que o inimigo se aproveita para estabelecer todo um critério de matar, roubar e destruir, especialmente o destruir. Igrejas estão com muitos problemas depois da pandemia, especialmente em função dessas questões relacionadas à política, exatamente por isso. Então eu sempre digo assim: se você quer ser ofensivo, seja com as coisas erradas, mas não com as pessoas. Não com as pessoas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, diz assim: nunca ofenda as pessoas. Nunca ofenda as pessoas. E ela diz aqui: quem são essas pessoas? Diz: sejam elas judeus, gentios ou pessoas da igreja de Deus. Ele não deixou ninguém de fora. Por que é que eu tenho que tratar uma pessoa que é batista com mais carinho do que uma que não é batista, do que uma que não crê em Deus? A palavra do Senhor diz que eu tenho que tratar a todos com respeito. Mas nós não fazemos isso. Nós criamos um favoritismo besta. E esse favoritismo, infelizmente, é um obstáculo para a gente ganhar pessoas para Cristo. Nós precisamos tratar a todos do mesmo jeito. Mas o que é que nós fazemos? Chega na igreja uma pessoa de posse: bem-vindo aqui, coisa e tal. Chega uma pessoa simples: tá bom, fica aí. Não pode acontecer isso. O nosso entusiasmo, o nosso carinho, nosso acolhimento deve ser o mesmo para todas as pessoas. E na família? Meu Deus.
Como nós somos rápidos em desrespeitar o outro, não é, homens? Desrespeitam suas mulheres, mas também vocês mulheres desrespeitam muito facilmente os seus maridos. Aos outros não ofender é como nós precisamos viver. Pensa aí em 5 coisas que ofendem ao seu marido ou à sua esposa. 5 coisas que você faz ou diz. Pensou? Só conseguiu 3? 2? 5 é demais? Eu vou dizer, deve ter umas 500. Não importa a quantidade, o problema está na qualidade da sua fala, das suas atitudes. É um bom momento para você dizer: Senhor, retira de mim tudo aquilo que me faz ser ofensivo e perder o respeito pelas pessoas que merecem todo o meu amor, carinho e acolhimento. A liberdade que Cristo nos dá não deve permitir sermos motivo de pedra de tropeço para ninguém. Nós precisamos analisar antecipadamente o impacto que as nossas palavras ou os nossos gestos vão fazer. Por isso que Pedro coloca algumas coisas interessantes do aspecto positivo de como nós devemos nos relacionar para não chegarmos a ofender ninguém. E ele diz 4 coisas extremamente importantes aqui, quando ele fala, 1 Pedro 3,8, na tradução à mensagem, ele diz assim: finalmente vivam em harmonia. Aí ele diz: sejam simpáticos. Você é simpático? Você é simpática? Sejam amáveis. Vocês são amáveis? Eu sou amável? Sejam compassivos. Ah, é? Somos? Somos mesmo? O fulaninho aqui estava cantando e vacilou numa nota. Aí depois o líder do grupo vem, pega no pescoço desse: seu miserável, por que você faz uma coisa dessa? E por fim ele diz: sejam humildes, sejam humildes. Isso vale para todos sem exceção, que é o que ele diz, vale para todos sem exceção. Mas humildade hoje é ser tolo. Ser humilde é estar na categoria, sei lá, Z, ou menos Z, em que A é o mais importante. Mas é o que o Senhor diz, é o que o Senhor mostrou. O Senhor Jesus sempre mostrou a humildade, que quando eu olho assim, Ele diz: se eu quisesse, eu desceria do céu uma legião de anjos e trucidaria todo mundo. Mas a humildade dele, baseada no amor, não permitia que ele pedisse a Deus para que aquilo acontecesse. Jesus é o nosso exemplo maior. E quando Paulo diz em Filipenses que nós devemos aprender o que Jesus nos mostra para sermos semelhantes a Ele, esta é uma verdade que você e eu devemos perseguir com muita pertinácia, perseguir com vigor, com força. Em Romanos 14:16, Paulo aborda esse tema de uma forma um tanto quanto diferente. Diz assim: não faça nada que motive censura contra você, mesmo sabendo que aquilo que você faz é certo. Entenderam esse texto? Vocês acham que esse texto é observado, é seguido na prática pelas pessoas, inclusive da igreja? Sabe, um dos momentos mais malditos da igreja, desculpa eu dizer assim, são as chamadas sessões regulares de negócios. É ali que a coisa pega, é ali que o diabo dá gargalhadas. Ele canta ao mesmo tempo numa desarmonia enorme, tenor, soprano, contralto e baixo, que é uma beleza. Ele entra nos corações sem pedir licença e causa os transtornos os mais doidos que a gente puder imaginar. Não faça nada que motive censura contra você, mesmo sabendo que aquilo que você faz é certo. Seja humilde. Aos outros não ofender é como precisamos viver. O diretor de uma escola flagrou um aluno com um canivetinho na carteira de madeira onde ele estava sentado. Ele estava fazendo um trabalho artístico, colocando as iniciais dele. Você fez isso quando era estudantezinho? Fez? O professor viu, chamou a atenção e ele foi levado à sala do diretor.
O diretor passou uma bronca daquela, dizendo que ele não podia fazer isso, porque aquilo lá era propriedade da escola, ele não podia destruir, coisa e tal, e deu uma suspensão nele. Quando ele voltou da suspensão, eles estavam programando uma espécie de teatro, e ele precisava de alguns objetos, cadeiras e tudo mais, e recebeu autorização para ir no depósito do colégio, onde estavam as quinquilharias, as coisas antigas, para pegar o que ele precisava para aquela peça. E ele foi. Vasculha dali, vasculha da lá, e ele pegou então uma série de carteiras que estavam amontoadas umas nas outras, e ele foi tirando porque ele viu uma que servia bem para o que ele queria. E quando ele pegou aquela carteira, ele viu que ali tinham sido escritos 5 nomes, não iniciais, mas o nome completo, com provavelmente um canivetinho. E quando ele olhou, o terceiro nome era de quem? Do diretor. Aí ele deitou e rolou em cima disso. Causou uma complicação enorme. E o diretor ficou muito zangado com aquela descoberta. Aí chamou o garoto para o escritório dele. Quando o garoto entrou, com um medão, porque já tinha recebido uma punição antes, o diretor pediu para sentar, disse assim: muito obrigado por tudo que você fez. O garoto não entendeu nada. Quando o garoto olhou assim, ao lado da mesa do diretor, estava a mesinha lá do depósito com os 5 nomes. O diretor disse assim: essa mesa está aqui para me lembrar constantemente que eu preciso ser mais tolerante com os jovens alunos. Muito obrigado, porque você me ensinou uma lição muito importante. Vocês não perdem nada quando são humildes nos seus relacionamentos, quando tratam as pessoas com dignidade e com respeito. Por isso que esse segundo tema é extremamente sério nos relacionamentos humanos, na igreja, na família, no trabalho, na rua. Aos outros não ofender é como precisamos viver. Então diga isso para você agora. Eu quero viver sem ofender. Eu quero viver sem ofender. Número 3. O amor que usa bem a liberdade é causa maior da unidade. O amor que usa bem a liberdade é causa maior da unidade. A palavra-chave disso aqui não é amor. Amor é a palavra fora de série. A palavra-chave é usa bem a liberdade. Nós temos liberdade? Temos. Temos? Não sei se temos. Não sei se temos. E nós pastores precisamos ter muito cuidado com o que dizemos, não é? Eu já tive colegas na área da psicologia com sérios problemas por tentar tratar rapazes homossexuais, dizendo que a homossexualidade é uma doença, é uma escolha, é uma decisão que a pessoa tem, e o Conselho Regional escreve um bilhetinho para ele: na próxima o seu registro pode ser cassado. Está brincando? Mas é esse o tempo que você e eu estamos vivendo, que a liberdade virou liberalidade, abertura em que princípios e valores já eram. Agora deixa eu perguntar uma coisa bem séria para vocês: quem é que precisa lutar pelos princípios e valores, por uma moralidade cristã em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade? Quem são as pessoas? Sou eu, é cada um de vocês. E como é que vocês lutam? Primeiro, vivendo isso, experimentando isso, e segundo, colocando a sua opinião. O amor que usa bem a liberdade é causa maior da unidade. O apóstolo Paulo tem um texto grande em Gálatas capítulo 5. Gálatas é uma carta formidável, em que Paulo fala de uma maneira às vezes muito dura, mas ele fala o que ele tem que falar, porque ele está defendendo os valores, os princípios. Então no capítulo 5 de Gálatas, ele diz assim:
Não usem a sua liberdade para satisfazer sua natureza humana, porque é isso que nós fazemos. Nós usamos a liberdade para os nossos interesses. Eu puxo a brasa, como é que diz o ditado? Para minha sardinha. E a gente esquece que há uma questão ética em relações humanas, em RH, que diz assim: a minha liberdade termina onde a do outro começa, onde a sua começa. Mas nós transgredimos isso, atropelamos isso, e achamos que porque nós temos liberdade, não podemos falar qualquer coisa, podemos dizer qualquer coisa, podemos fazer qualquer coisa. Não é verdade. Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós precisamos mostrar os frutos do Espírito de Deus em nós, através das nossas atitudes, das nossas falas. E na igreja, se eu quero manter um equilíbrio de harmonia e com sabedoria, esse é um dos temas que a gente precisa batalhar bastante. Paulo continua dizendo: ao contrário, usem a sua liberdade para servir uns aos outros em amor. Serviço é outro propósito de Deus para a nossa vida. Comunhão é um, serviço é outro. Já se diz que quando uma pessoa não vive servindo, não serve para viver. Eu acho que tem fundamento isso, porque se existe uma das coisas mais fantásticas do ser humano para elevar a autoestima, para melhorar o ego, é a pessoa servir. Porque quando ela serve, ela percebe o bem que está fazendo pelo outro. Mas quando é egoísta, o serviço que ela faz é para si mesma, e isso adoece. Isso destrói a natureza do mais alto e puro amor que deve existir entre nós. Continua Paulo dizendo: pois toda a lei pode ser resumida nesse último mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Deixa eu parar um pouquinho. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Quantos mandamentos nós temos aqui? Quando o Senhor Jesus diz, perguntado qual é o principal mandamento da lei de Deus, Jesus disse: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. Um amigo meu me ensinou um acróstico disso aqui para eu nunca esquecer. Ele disse que nós devemos amar a Deus com café. Eu não bebo café puro, eu só bebo com leite, eu não gosto do sabor do café, mas esse é o único café que eu tomo puro. Café: ame o seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e todo o entendimento. Pegaram? Café. E depois diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantos mandamentos existem aqui, ditos por Jesus? 2, certo? Errado. São 3. Amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. A pessoa egoísta, a pessoa que não serve, não ama a si mesmo. Ela ama aquilo que ela está achando que está mostrando que é, mas não é. O verdadeiro amor é um amor de integridade. Eu sou aquilo que eu sou. Eu sou a pessoa que Deus me fez para ser. Ponto final. Ponto final. Por isso que Paulo diz isso aqui: ama o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo, olha que expressão maluca aqui da Nova Versão Transformadora, né? Mas se vocês estão mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso eu digo que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Ao perder a natureza do verdadeiro amor, nós nos tornamos críticos destruidores. Deixamos de ver as virtudes para focar nos defeitos dos outros, e com isso nós perdemos a unidade, nós perdemos a harmonia, e a sabedoria fica longe da gente. Não é a nossa liberdade que nos torna críticos, mas o fato de sermos escravos dos nossos sentimentos, que são uma projeção das nossas deficiências da vida. Nunca devemos deixar a marca dos nossos dentes nos outros, é isso que Paulo está dizendo. Em vez de deixarmos as marcas dos nossos dentes nos outros,
devemos deixar nos outros um pedacinho do nosso coração. Guarde isto, guarde isto. Na sua vida relacional, é um pedacinho do seu coração. De acordo com esse grande mandamento, quando chega na parte de dizer como a nós mesmos, sugere que a crítica que nós fazemos aos outros, muitas vezes, a depreciação que nós fazemos com os outros, é na verdade um reflexo da nossa própria natureza, da nossa própria falha, da nossa própria dificuldade. Quando nós fazemos uma coisa dessa em relação ao outro, nós estamos revelando aquilo que de fato, originalmente nós somos. E nós não somos originalmente assim. Originalmente nós somos filhos amados de Deus. Mas quando nós deixamos a ideia do amor, nós nos desviamos. Paulo aos Romanos 14:19 diz assim: portanto tenhamos como alvo a harmonia e procurem edificar uns aos outros. O amor, o respeito e a honra pelos outros é um antídoto das marcas dos seus dentes nos outros. Se você for pensar das vezes que você foi muito duro, grosseiro, ferino, maldoso, fofoqueiro com os outros, deixando as marcas dos seus dentes, quantas pessoas você acha que estariam nessa lista? Às vezes nós precisamos fazer algum tipo de autocrítica nessa direção, como uma maneira de permitir que o Espírito Santo entre em nós e conserte e restaure a cada um de nós. 1 Coríntios 10:24 diz: não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Mas com o bem dos outros. Egoisticamente nós nos preocupamos com o nosso dinheiro. O meu está seguro, não, o primeiro é o meu. E não é. Então pensa assim, naquela casa com 5 crianças, as pessoas não tinham muito dinheiro para comprar carne. E a mãe então prepara 5 bifes e coloca os 5 na mesa. Qual a confusão que vai dar? Diga para mim. Porque cada um vai querer o quê? O bife maior. Isso é uma insanidade. Isso não pode acontecer, porque nós temos que ter uma liberdade que deve produzir sempre amor no sentido de acolhimento dos outros. Para terminar, humildade e gentileza sempre são uma beleza. Quando nós começamos esta igreja, eu estava com 40 anos. E aos 40 anos, os meus cabelos já estavam começando a ficar um pouquinho, eu não diria grisalhos, mas eles estavam começando a ficar decorados. A decoração da natureza. E a mãe das minhas filhas olhou assim e disse: Erasmo, seu cabelo está ficando meio esquisito, com 40 anos. Não, vamos fazer uma coisa, você me deixa mexer no seu cabelo? Eu olhei assim, desconfiado, tá bom. Ela disse: então tá certo, sábado eu vou fazer isso. Aí no sábado ela disse: sobe lá, porque nós morávamos numa casa em Maruípe que tinha um primeiro andar que era todo aberto, né? E ela disse: fique perto do tanque de lavar roupa. E eu fiquei. Daqui a pouco ela chega com um troço, diz assim: eu vou passar isso no seu cabelo. Psh, passou. E eu fiquei desconfiado de que aquele negócio não iria funcionar. E ela ficou com aquilo ali e desceu e diz lá: vai ficar aí por não sei quantos minutos. Eu fiquei lá quietinho, obediente. Quando ela veio que lavou, não deu para enxergar direito como é que aquele cabelo ficou. Então veio à noite, eu não vi. No domingo, de manhã, eu vim para a igreja, mas eu olhei meu cabelo assim dentro de casa, percebi que ele estava assim, com uma cor meio esquisita, mas... E eu vim para a igreja. Culto de manhã, naquela época eu usava paletó e gravata, aquela coisa pomposa.
E quando eu cheguei no púlpito, porque quando eu chegava, eu ia para a minha salinha, ali tinha os irmãos que estavam se preparando para o batismo, e eu não tinha muito contato com quem chegava, o pessoal das classes que estavam ali do lado. E então apenas quando terminava aquele momento, eu me preparava, fechava a minha sala e entrava em oração, e então no momento certo, eu entrava para o púlpito. Quando eu entrei no púlpito, que eu sentei, eu comecei a perceber uns risinhos cínicos. E eu não estava entendendo nada. Preguei o sermão com aquela atmosfera. E eu sempre fui como a igreja não era tão grande, de ficar lá fora, pedir ao pessoal ficar sentado enquanto estava tocando o pós-lúdio, como chamavam antigamente, e eu ia para a porta para cumprimentar todo mundo. E estava lá. E quando a gente chegava lá na porta, havia uma muretinha e um corredorzinho assim de 2 metros, e eu ficava ali no sol, bacana, né? E ali no sol, aí eu entendi. Sabe qual foi o meu conforto? De gentileza, uma irmãzinha de idade passou por mim, olhou, me abraçou, botou a cabeça dela no meu peito e disse assim: não gostei do seu cabelo, mas eu gosto de você. Tinham colocado rena, depois que eu descobri, e o meu cabelo ficou cor de cobre. E eu fiz um voto de nunca mais mexer no meu cabelo com qualquer coisa, porque aquela experiência foi traumatizante para mim. E depois, para ficar esse tempo todo com o cabelo naquela cor. A palavra de Deus diz que a gentileza é uma das atitudes mais lindas. E se você observar o que Jesus sempre fez, ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele acolheu a todos que chegavam, independentemente de profissão, de cor, de tamanho, de altura, de condições sociais, de condições profissionais, prostitutas, mendigos, cegos. Ele acolhia todo mundo, e com que gentileza. Vocês sabem que eu gostaria muito de filmar Jesus tratando uma pessoa daquela com som, para ouvir as palavras dele, mas não somente as palavras dele, mas o tom da palavra dele, porque é isso que mais me impressiona. Eu creio que o tom das palavras de Jesus era tão especial no coração, que todo mundo que chegava junto dele saía assim, impressionado, maravilhado, com o coração lá em cima, com a autoestima brilhando, porque foi isso que Jesus sempre fez com todas essas pessoas. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, Filipenses é a minha carta favorita, 4 capítulozinhos só, mas tão lindos, tão maravilhosos, tão profundos. No capítulo 2, Paulo diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Mesmo nesses momentos de cabelo esquisito, façam o que aquela senhora fez. Ela foi sincera: não gostei do seu cabelo, mas eu gosto de você. O apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 2, versículo 1, diz assim: nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Já viram isso? Nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. E Romanos 12, Paulo acrescenta um texto que é singular para mim. Diz assim: tenham todos o mesmo respeito, não fiquem olhando as condições sociais dos outros, sejam humildes, tratem as pessoas como são, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Meus queridos, a verdadeira sabedoria que produz harmonia não usa óculos de cor, óculos de sol, não usa zoom, não usa lentes sujas, ou com qualquer efeito tecnológico. Para sermos sábios e criarmos harmonia ao nosso redor, nós temos que enxergar os outros com as lentes de Jesus, como Jesus enxergava os outros. E é isso que nos ajuda a entender como nós somos.
Em alguns países, os anos bissextos, eles são celebrados de maneira especial, dia 29 de fevereiro. E é uma cidadezinha na divisa de Texas com Novo México, chamada Anthony. E duas meninas que faziam aniversário no dia 29 de fevereiro, naquele ano elas foram ao prefeito da cidade para falar com ele e fazer uma celebração especial de 4 em 4 anos. E o prefeito encampou aquela ideia, e no ano seguinte, 4 anos seguintes, ele fez um concurso do ato de bondade. E então, aquele dia se transformou no ato de bondade e gentileza. Em 1992, o garoto que achou que precisava concorrer para ganhar o prêmio, ele chega para os pais e pede autorização para usar $100 da sua poupança, porque no coração dele ele queria comprar meias para os idosos que estavam numa casa especial para pessoas de idade. E com aquela atitude ele se inscreveu nesse campeonato, digamos assim, para ver quem tinha a atitude de gentileza mais linda, e ele ganhou. Ele ganhou. E ele ganhou um prêmio de $1.500. E quando ele chegou em casa com aquele dinheiro, ele chamou a mãe e disse: mãe, vamos na loja comprar mais meias. Essa é a lição que eu gostaria de deixar com vocês. Se vocês querem ter sabedoria e transformar toda a redondeza de sua vida em harmonia, em comunhão, sejam verdadeiros adoradores, sejam discípulos de Jesus, tornando-se semelhantes a Ele. Compartilhem o amor de Deus às pessoas que não conhecem, sirvam na sua igreja com dedicação e, acima de tudo, ame o próximo como você ama você mesmo. É isso que faz com que a sabedoria produza harmonia para vocês. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Muito obrigado pelas palavras que o Senhor nos deu para trazer para esta amada igreja. Neste momento que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração de todos, para entenderem essas 4 coisas importantes, de tal modo que essa igreja continue no seu ministério, tão importante, tão significativo para esse bairro. Abençoa o pastor Marcos e os seus auxiliares, todas as lideranças dos pequenos grupos, todas as lideranças que estão atuando, e acima de tudo, Senhor, coloca nesta igreja a direção do Teu Santo Espírito, para que ela brilhe com o brilho de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.